Com a pandemia, a ansiedade e o medo da contaminação generalizaram-se. A repetição compulsiva de gestos de desinfecção, que antes seriam estranhos ou mesmo patológicos, passaram a ser considerados normais. A perturbação obsessivo-compulsiva, ou POC, como também é conhecida, é uma doença que, na forma grave, afeta 4 em cada 100 portugueses. Mas todos nós, em algum momento da vida, lidamos com ansiedade e com medos que nos bloqueiam. Falar de doença mental continua a significar uma batalha contra o estigma. Todos somos estranhos até percebermos que é normal. É a grande reportagem de hoje. Alô. Pois é. Ok, está fixe cá dentro. Está bom, está feito. O Raminhos vai ficar com o 3, ok? Para a segurança de todos, pedimos que permaneçam no seu lugar e aguardem as instruções. Ser obsessivo ou compulsivo é como ser toxicodependente. A minha droga é a procura de segurança. É aquilo no centro? A quarentena nos fez todos, não é, calçar os sapatos dos outros, porque todos nós tivemos que lidar com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas angústias. Minha cabeça não para, é um inferno. As pessoas não entendem, as pessoas acham que, por que você é assim? Para de pensar nisso, abstrai, relaxa. Não sou assim porque eu quero. Toda a gente tem pensamentos que lhe vêm à cabeça e dos quais não gosta. E no meu caso concreto era o medo do diabo, talvez por causa da formação religiosa que tive. Só que as pessoas conseguem desvalorizar, eu não conseguia. Foi estranho para mim, aquilo que é super errado e super patológico e não pode ser. Agora eu tenho o António Costa na televisão a dizer para fazer exatamente isso. Agora temos que pôr álcool nas mãos. Quando a minha psicóloga há uns anos dizia ninguém põe álcool nas mãos, vocês não vão desinfetar. É como se a mente do obsessivo compulsivo se tivesse apoderado do mundo. Esconder os rituais socialmente dá-nos um grande arcabouço para representar. Sou Joana Marques Braz, tenho 24 anos, sou jornalista, atriz, estou a acabar agora o curso. Nós temos que manipular a situação para conseguirmos fazer os rituais sem que ninguém dê por nada. E porquê? Por vergonha de ser humilhada, por vergonha de que as pessoas achassem que eu era maluca. O ritual é uma compulsão, por exemplo, eu faço assim este movimento. E neste momento, no momento em que eu estou a fazer isto, vem-me à cabeça: o teu pai vai morrer num acidente de carro. E então eu tenho que repetir este movimento mais 3 vezes, que é para fazer 4 vezes, porque 4 era o meu número perfeito, para anular o pensamento que tive, como se que apagasse da história, como se ele nunca tivesse acontecido. 4 vezes já não me chegavam e eu tinha que fazer mais 4 vezes. Mas, entretanto, eu já fiz 2 séries de 4. E 2 mais 4 são 6, e 6 é o número do diabo. Então eu tenho que fazer 3 séries de 4. Então vou fazer mais 4 vezes. Só que 3 é metade de 6. E 6 é o número do diabo, então eu vou ter que fazer 4 séries de 4. Era sempre assim. Em poucos meses, a teia em que Joana se viu presa aumentou ao ponto de quase a impedir de se levantar. Eu acordava, abria os olhos só e ficava quieta, sem mexer num músculo. E eu lembro-me da minha mãe entrar no quarto um dia e eu estar sem mexer, há 10 minutos, sem sequer pestanejar. Porque eu teria que repetir se pestanejasse. E eu dizer à minha mãe: eu só quero dormir até que isto passe. Ela devia ter 11, 12 anos. Sabia que alguma coisa estava errada. Não sabia muito bem o que custa ver. Não é fácil ver, não é fácil nós olharmos e vermos que o nosso filho está a sofrer, e no meu caso a nossa filha está a sofrer, e não poder fazer nada. A perturbação obsessiva-compulsiva, também conhecida como POC, é matéria de investigação na Universidade do Minho. No início da adolescência, final da infância, início da adolescência, é muito comum nós todos desenvolvermos alguns rituais, algumas superstições que fazem parte do desenvolvimento normal. Por exemplo, o andar sempre pelas linhas quando vamos no passeio, ou o andar à procura de matrículas dos carros que tenham números iguais ou letras iguais porque dá sorte ou porque dá azar. Quando é que começa a ser doença? Quando é que começa a ser um problema? Quando isto domina a vida das pessoas. António Raminhos, fiz há pouco tempo 40 anos. O que é que eu faço na vida? Escrevo e faço piadas de vez em quando. Até a minha mulher é reciclada, tu eu. Afinal não. Só o planeta é reciclável. Ela não envelhece, fica sempre a citar em casa, não quer ir para o lixo. Sim. O humor acaba por ser um escape, não é? Isto não há comédia sem tragédia. Ajuda imenso
a tornar tudo mais leve, apesar de, quando há estas crises mais intensas, é difícil haver espaço para o que quer que seja, inclusive para o humor. Porque realmente é a concentração, o foco está todo naquele problema. O que eu sinto é mesmo isso, é como se nada mais existisse. É uma situação que esgota. Eu estou-lhe sempre a pedir desculpa. E ela está sempre a dizer que não é preciso pedir desculpa. E é preciso amar-me muito e ter essa compreensão de que é um problema para continuar ao meu lado. Por volta dos meus 18, 19 anos, eu tenho a ideia de ligar à minha irmã a chorar, a dizer que não era capaz de sair de casa, porque não era capaz de no autocarro de me agarrar, não era capaz de andar na rua, pisar qualquer coisa que achava que podia me infectar de alguma maneira, e não conseguir eliminar estes pensamentos. Eu disse que preciso de ajuda. O período todo da quarentena, estarmos os 5 fechados numa casa, eu acho que correu bem. As pessoas que tinham a área da contaminação, dos germes, sentiram-se extremamente seguros. Eu agora estou dentro de casa, não é? Portanto, toda a gente agora sabe o que é estar na mente de um obsessivo. Olharam para a sociedade e perceberam que, de alguma maneira, toda a gente também andava a ritualizar e com a mesma preocupação delas. Claro que eu disse na brincadeira ao meu pai, estás a ver quem é que tinha razão de andar sempre a lavar as mãos? Se em alguns casos o confinamento trouxe uma sensação de segurança, noutros fez ampliar os sintomas da doença. A Associação Domus Mater, dedicada a pessoas que sofrem de perturbação obsessiva-compulsiva, encheu-se de pedidos de ajuda. Pessoas que achavam que não tinham nada e que até, de alguma maneira, foram levando os rituais, escondendo de alguma maneira, e com esta fase de pandemia acabaram por piorar. E aqueles que já tinham perturbação obsessiva-compulsiva e que eu senti que houve aqui, durante esta fase, vamos lhe chamar, se calhar, algum processo de descompensação, são as pessoas que estavam relacionadas um bocadinho com aqueles pensamentos intrusivos de o que é que vai acontecer. É uma doença que, como grande parte das doenças psiquiátricas, tem uma fronteira que às vezes é ténue entre aquilo que é a normalidade e aquilo que é a situação patológica. Há uns meses, quando começaram as notícias da pandemia, todos nós lavámos mais vezes as mãos. Todos nós lavámos as mãos e até ficámos na dúvida, será que já lavei o tempo suficiente? Mas gerimos bem esta ansiedade e este sofrimento e isto não passou a dominar as nossas vidas, que é o que acontece nas pessoas que têm a doença obsessiva-compulsiva. Para compreender a perturbação obsessiva-compulsiva, é preciso olhar para o funcionamento do cérebro. Esta é uma doença do cérebro que se estrutura muitas vezes desde fases muito precoces do desenvolvimento e em que aquilo que nós vamos ter ao nível cerebral é uma desconexão das ligações entre áreas mais superficiais, que nós chamamos o córtex, aquilo que as pessoas normalmente interpretam como a área do cérebro que pensa, digamos assim, e depois áreas mais profundas. Aquilo que nós vemos aqui é uma sinapse. As sinapses são as comunicações entre os neurónios e neste espaço entre dois neurónios nós temos tipicamente neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a dopamina. Isto são elementos químicos que levam a que os neurónios falem uns com os outros. O que é que acontece na doença? Nós temos uma desregulação já conhecida dos níveis de serotonina, mas também dos níveis de dopamina. E isso faz com que nós tenhamos circuitos que são disfuncionais. Saía de casa e tinha que voltar atrás para ver se a porta estava bem fechada e a porta já não era só vinha uma vez, vinha 10 vezes. Eu racionalmente sabia que não me tinha esquecido de nada. Mas havia sempre uma dúvida, que é a dúvida patológica, que fica sempre aqui na minha cabeça. Será que... As pessoas ficam presas num círculo vicioso, que normalmente começa com as obsessões, que são os pensamentos, imagens que aparecem na cabeça da pessoa contra a sua vontade e contra a sua natureza, que provocam um medo, uma ansiedade e uma necessidade de fazer alguma coisa que é brutal. As pessoas são compelidas a repetir comportamentos, podem ser motores ou mentais, nós chamamos as compulsões. As compulsões aliviam a ansiedade, mas este alívio é muito enganador e muito transitório, porque, por outro lado, ensinam o cérebro que este círculo existe e fazem com que apareçam mais obsessões. Durante o dia fazia quê? 10 rituais, 15 rituais, e lembro-me de estarem a crescer. Mas depois chega a um ponto em que eu estou a fazer 200 e 300 por dia. O tratamento passa por onde? Pelos antidepressivos e a psicoterapia. Travar as compulsões, não as fazer, é a chave do tratamento. Mas isso é muito difícil e, portanto, é preciso ser feito de acordo com uma técnica específica, que é a tal psicoterapia cognitiva ou comportamental, e com um acompanhamento apertado que dê à pessoa o conforto necessário
para conseguir resistir às compulsões. O meu psicólogo mandou-me um exercício que era muito engraçado, que era, eu tinha que andar todos os dias com um pacote de bolachas. E quando me lembrasse, tinha que atirar uma bolacha para o chão, olhar para a bolacha, ficar a ver a bolacha, pegar na bolacha e comê-la. E era horrível porque eram picos de ansiedade e causa muita dor. Tem que haver um período de abstinência, utilizando muito a linguagem da droga. De alguma maneira tem que sentir os sintomas pelo facto de não ritualizar. Eu cheguei a ter ataques de pânico. As pessoas não repararam, mas eu estava a tê-los, com aquela sensação de eu não quero estar aqui, eu vou sair e se desmaiar e o que é que vai acontecer, o que é isto, e as mãos a transpirar, as mãos frias e o suor nas mãos, palpitações, a garganta parece que fecha. Isto é uma doença maquiavélica. A doença agarra-se naquilo que mais faz ter emoções negativas. Tem a ver com aquilo que a pessoa tem mais medo. Por exemplo, o medo da perda, o medo da morte, o medo de sentir-se culpado. Já pensei, por exemplo, em saltar de sítios, mas tem a ver com o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu não queria fazê-lo. É horrível. É horrível. Mas eu estou a contar isto porque se calhar há pessoas que já passaram por isto. Eu sei que eu não vou fazer aquilo e isso é que me causa ansiedade. Se eu não vou fazer, porque é que eu estou a pensar nisto? Mas há pessoas extremas que levam à depressão, que eu já tive nesse registro, levam a pensar no suicídio. E a vantagem da vida é exatamente essa. A vida, com todos os seus limites, cada dia é uma oportunidade. Céu aberto, de cerca, minha pequena, arranca um pouco o certo, ficar numa milena. Meu nome é Natália Guilherme, tenho 36 anos e sou triatleta amadora. Se a saúde pudesse ser avaliada pelo número de sorrisos ou pela força de uma gargalhada, Natália seria a imagem de uma mulher saudável. É natural a minha forma de ser, mas se calhar foi uma defesa que eu encontrei ao longo da vida. Ninguém gosta de ninguém pesado, sisudo, sério. Ninguém faz ideia quando eu falo que eu sofro de ansiedade, depressão. Sério, mas por quê? Ai, você é tão bonita. Ai, mas você faz tanto desporto. É uma doença, como qualquer outra. As doenças mentais, como as físicas, têm vários graus. Todos nós, mas todos nós, alguma vez na vida temos episódios de não termos a saúde mental a 100%. Eu choro muito. Eu choro muito. Sim, eu tenho vontade de ficar em casa, de não fazer nada, mas faço. O dia ainda não nasceu. Natália já mergulha no sentido inverso ao da doença que a persegue. É uma vitória pessoal, porque só sair da cama às 5 da manhã para treinar não é qualquer pessoa que faz. Mas é assim, eu tô sempre em luta. São as minhas atitudes, são porque alguém teve tal atitude comigo. E aquilo vai virando uma bola de neve dentro de mim. É horrível. Como se estivesse a agarrar uma bola gigante aqui. Agarras a bola, depois fazes a aceleração, depois agarras a água. Mais água conseguis meter aqui debaixo, mais fácil é aplicar a força. Tá. Eu já tive os meus momentos negros, horríveis, de pensar coisas muito ruins, entendeu? De querer que parasse, que meus pensamentos parassem. E sim, eu já pensei e eu falei, não vale a pena mais, eu não quero mais viver. Mas é como no triatlo, de repente me vem uma dor, eu não consigo mais. Consegue, respira que isso vai passar. E na vida é igual, nem que eu vá me arrastando, eu nunca desisto. Vila de Caminha para esta 8ª edição do triatlo longo de Caminha. Sempre é precioso para ficar ocioso, não sejas invejoso, deixas-me ansioso. O triatlo me acalma, me centra, eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Se eu estou na prova, eu estou ali, eu não estou pensando no que eu vou fazer a seguir. Eu estou tentando dar o meu melhor ali. Quando eu estou com a mente ocupada, é maravilhoso. Me ajuda imenso. O dia passa e eu, não sofri.
Eu sei que tu bem tentas dar o teu melhor. A POC, de facto, faz parte das 10 doenças mais incapacitantes. Uma das razões tem a ver com o facto de ser uma doença que começa muito cedo no desenvolvimento. E isto significa que as pessoas vivem muitos anos em sofrimento. Também atrasam a procura de ajuda porque têm vergonha, porque acham que vão ser rotulados como pessoas anormais ou como loucos. E, por outro lado, mesmo quando as pessoas procuram ajuda, às vezes há dificuldade dos profissionais em reconhecer a doença e outras vezes há dificuldade em garantir o acesso das pessoas ao tratamento que é adequado para esta doença. Vamos fazer então aqui uma simulação do olhar. Vamos parar frente a frente e olhar olhos nos olhos e deixar ir ao som da música, está bem? A perturbação obsessiva-compulsiva aparece sempre numa predisposição em quem tem uma personalidade obsessiva. Portanto, há aqui uma componente genética e que depois, quando existe um trauma, uma sensação de perda, pode ser uma morte, pode ser, por exemplo, casos de bullying, que é muito comum acabar por despoltar este problema. Na escola, como eu tinha as orelhas um bocado salientes, ninguém conhecia o Zé, toda a gente conhecia orelhas. José Esteves. Tenho 60 anos e a minha profissão é técnico de informática. Quando entrei para o meu primeiro emprego, por causa de um colega que lá havia que passava o dia a implicar por tudo e mais alguma coisa, a ansiedade que isso talvez me provocava, comecei realmente a sentir que alguma coisa não estava bem. Tudo o que tivesse a ver com o pecado, com o diabo, com o inferno, com não sei o quê, a mim assustava-me de uma forma maior do que era suposto. Se repetisse a ação que estava a fazer com um pensamento positivo, Deus, Jesus, santos, etc., a ansiedade diminuía. Em termos profissionais, passei algumas vezes por incompetente, fui despromovido. Estás-me aqui uma ajudinha. A minha mulher tem sido a base para eu não cair muitas vezes. Foi a pessoa que sempre me ajudou, às vezes até numa altura em que financeiramente não tínhamos muitas posses. Ela sempre disse: soube de um psicólogo, vamos lá. Mesmo com alguma dificuldade para a gente lá chegar. Peço desculpa. Há momentos que eu ainda me emociono. É difícil, se calhar, para quem está desse lado a ouvir, mas eu às vezes não me apetecia vir para casa. Eu sabia que se chegava a casa, eu se calhar ia encontrá-lo no mesmo sítio onde o tinha deixado às 6 horas da manhã, mas tantas vezes que eu chorava, nunca pus em causa o nosso casamento, porque havia algo que me dava força, sempre. Era lembrar-me sempre do dia do nosso casamento, nós termos prometido sempre na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Uma psicoterapia para a perturbação obsessiva-compulsiva não pode ser feita só com o doente, porque a família chega a um ponto que fica sem saber como é que há de lidar com o doente e num processo de exaustão. Uma das coisas que fez a diferença da noite para o dia, no meu caso, foi perceber que não estava isolado nisto. Não conhecemos ninguém que tenha. Eu, pelo menos, não conhecia. Porque se calhar se lidava com alguém, fazia o mesmo que eu, não lhe mostrava. Vejo no consultório é o estigma nos homens, muito maior do que nas mulheres. Porque o homem, neste conceito judaico-cristão, é forte, é o provider da família. O homem não chora. Escondem melhor, escondem pior, escondem sempre. O avanço da ciência, as respostas que a medicina já consegue dar e o reconhecimento social da doença têm permitido combater o estigma. Criatividade é prática de saúde mental por excelência. Que melhor há do que este encontro? Um lugar como este em que nós estamos, que é uma sala de espetáculo, mas só que estão a ouvir falar e coisas que estão a ver com a saúde mental. Foi percorrido um longo caminho desde que as doenças psiquiátricas eram vistas como resultado de bruxarias ou de incorporação do diabo. Mas muitos preconceitos ainda estão por enterrar. Com o devido respeito
e pela luta imensa, por exemplo, para a comunidade homossexual, eu falo da ansiedade, parece que estou a sair do armário, não é? Não vale a pena disfarçar, não vale a pena mentir, porque é isso que leva ainda mais às questões da ansiedade. 4 em 100 pessoas têm POC. As turmas da escola têm 25 alunos. Estatisticamente, há um aluno em cada turma a ter POC. Eu nunca contei a ninguém, porque a ideia de que alguém na escola pudesse sequer imaginar que eu fazia estes comportamentos, porque eu sabia que eles eram ridículos. A professora aqui diz, bastava um risco, porque como eu repetia as palavras todas, eu riscava muito, que era para a professora não conseguir ver que eu escrevi 4 vezes a mesma palavra. Os testes muitas das vezes não tinha tempo para os fazer. Eu não consigo perceber, não consigo mesmo conceber como é que não há apoio psicológico para miúdos. Há muito pouco. Me escandaliza mesmo. Se eu acho que devia haver o apoio psicológico maior nas escolas, tenho de dizer que sim, tal como tenho de dizer que devia haver um apoio psicológico maior em muitas outras áreas, a começar pelos cuidados de saúde primários. Nós ainda temos um número muito insuficiente de pessoas que tenham treino em psicoterapia e que consigam dar essa ajuda não farmacológica às pessoas. E isso sim é uma das coisas mais importantes do Programa Nacional de Saúde Mental. A saúde mental tem sido uma área sem investimento. Felizmente, este ano, já foi inscrita uma verba apreciável para a saúde mental. É a primeira vez que isto acontece. A coisa pior que nos pode acontecer é haver, como tem havido nos anos anteriores, uma descontinuidade das políticas e, leia-se, uma descontinuidade do investimento. Se ele for deslocado, é uma situação que eu acho que é uma situação muito grave. A concretização ou o desvio deste investimento está nas mãos de quem governa. Enfrentar a perturbação obsessiva-compulsiva está todos os dias na vida da Joana Brás, do António Raminhos, do José Esteves e da Natália Guilherme. Rostos que aqui são espelho de tantos outros. É assim, né? Não é uma coisa estável. Ninguém tem a vida totalmente linear. A única coisa que eu quero é conseguir gerir quando não estiver com os momentos bons. Eu sinto-me curada. Mas eu continuo a ter uma personalidade obsessiva, continuo a ter uma personalidade perfeccionista, continuo a ser ansiosa. A diferença agora é que eu consigo entender a minha ansiedade. Eu já tenho ferramentas para lidar com a minha ansiedade e mais, consigo efetivamente fazer uso do meu perfeccionismo. Há pessoas que tiram prazer em ser obsessivo-compulsivas. E se tiram prazer, isso não limita a vida nem o relacionamento. A minha mulher, por exemplo, às vezes, quando repara, tem roupa pendurada toda por ordens de cores e tudo muito arrumadinho. Eu hoje não tomo nada. E eu andei 3 dezenas de anos praticamente a tomar medicamentos. Esta doença tem tratamento. Em algumas situações, a doença desaparece completamente e, portanto, eu acho que é também um sinal de otimismo nós dizermos que há algumas situações em que se verifica a cura. Eu espero pelo dia em que uma pessoa possa dizer com a mesma normalidade que vai ao psiquiatra, não é? Como diz que vai ao dentista. Que é normal, ou seja, não é uma coisa exclusiva nossa. Pumba! Toma, vai buscar! E eu acho que o ser humano esforça-se demasiado para dizer ao mundo eu não sou ridículo. Se calhar ridículo é nós estarmos sempre a querer ser normais. Oh meu Deus, é o Álvaro! Porque ser ridículo acompanhado é francamente mais divertido do que ser ridículo sozinho, não é?